Esse é o Ancapso e nós vamos falar da renegociação das dívidas dos estados, tá? Que é uma pauta bomba que está rolando no Senado. O governo Lula está apavorado com isso, porque os estados estão devendo um monte de dinheiro e querem passar esse papagaio para o governo federal. A verdade é essa, né? E existe uma pressão muito grande, por quê? Porque esse governo Lula é um governo fraco. De novo, como eu falei para vocês, esse foi o grande erro da esquerda. Achar que podia fazer todos os truquezinhos do mundo para botar o Lula lá na presidência, botar o pinguço corrupto na presidência, que aí tá tudo bem, né? Que aí ele ia governar e coisa e tal. Não, o Lula só tem o poder institucional. Ele não tem o poder de cativar as pessoas, ele não tem um plano para o Brasil, ele não tem uma proposta para o Brasil, ninguém leva o Lula a sério. Então acaba ficando esse tipo de governante, o governante que tem que pagar por tudo. Tudo do Lula é comprado, tudo que acontece no governo Lula, ele tem que pagar para aquela coisa acontecer. Qualquer aprovação de proposta, qualquer aprovação de emenda, qualquer coisa. E aí vem um caso desse aqui, que é os governos do Estado querendo empurrar a dívida para o governo federal. Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por a Globo tá falando que pé de galinha é bom, Twitter é feito por IA e coisa e tal, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está rolando uma negociação para uma nova renegociação de dívidas estaduais. Ninguém gosta disso. Por quê? O que acontece aqui no Brasil? Já foi muito pior no passado, tá? No passado, os governos estaduais aqui no Brasil sempre perderam muito dinheiro, sempre desperdiçaram muito dinheiro, com projetos populistas que não tem lógica nenhuma, com um monte de coisa que não ajuda em nada. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ou lá no estado do Rio de Janeiro, nesse momento eu estou aqui em Nova York, nos Estados Unidos, mas lá onde eu moro, no Rio de Janeiro, teve todo aquele negócio da Copa do Mundo, das Olimpíadas, eu não sei o que lá, e cara, o pessoal gastou dinheiro com um monte de coisa inútil, torrou uma grana maluca. Por quê? Porque é aquela história, né? O governador que gasta dinheiro recebe os 30% de corrupção por fora e ainda pode dizer que não, que eu fiz muita obra, eu sou um prefeito ou um governador muito atuante, fiz obra pra caramba e não sei o que lá. Ou seja, só piora a situação. Isso sempre foi assim aqui no Brasil, né? Inclusive era muito pior antes do Plano Real, quando os estados se financiavam com os próprios bancos estaduais. Havia que cada estado tinha o seu banco estadual, e daí se financiava no banco estadual. Aqui no Rio era o Banerj, em São Paulo o Banespa, e não sei o que lá. Então cada estado se financiava no próprio banco. O banco estadual jogava os pepinos para o banco central, e então era a impressão de dinheiro desenfreada que tinha no Brasil. A época da hiperinflação era isso, né? Uma das coisas positivas que o Plano Real fez na época foi justamente acabar com essa farra dos bancos estaduais, né? Os bancos estaduais estavam todos quebrados, porque o governo estadual roubava o próprio banco, né? Então estavam todos quebrados. O governo federal assumiu os bancos estaduais todos e proibiu esses bancos de emprestar para o próprio governo, né? Então ainda sobraram alguns bancos estaduais, o Banrisul no Rio Grande do Sul, acho que tem também no Maranhão, também continuou o Banco do Maranhão e coisa e tal, mas na maior parte dos estados acabou os bancos estaduais e justamente todos eles estavam quebrados, o governo federal assumiu. Isso foi o início dessa dívida dos estados com a União. Os estados passaram a dever dinheiro para a União e eles não podiam mais agora imprimir dinheiro, eles tinham que, podiam fazer dívidas, mas tinham que pagar as próprias dívidas, não tinham como sair disso daí, né? O governo federal, né, realmente ficou com uma dívida enorme, mas pelo menos organizou a coisa toda, aumentou os impostos e coisa e tal, cortou um monte de despesa, e aí deu uma saneada no Brasil, foi o que acabou com a inflação, o Plano Real em 1994. Só que o Plano Real gerou essa enorme dívida dos estados, que os estados têm que ficar pagando para o governo federal esse tempo todo. É uma dívida enorme. Não é que os estados peguem mais dinheiro emprestado, não. É a dívida que vem desde lá de trás que eles têm que pagar agora esse tempo todo, e isso gera um monte de problemas, né? É lógico, a maneira de corrigir isso daí é muito simples. Os estados têm que diminuir de tamanho também, tem que demitir um monte de servidor público, tem que cortar um monte de coisa, tem que parar de fazer obra para pagar a dívida. É isso que tem que fazer. Só que essas coisas não são populares entre os governadores. Os governadores não gostam desse tipo de coisa. Ao contrário, os governadores querem gastar cada vez mais, querem contratar mais gente, querem fazer mais obras inúteis e coisa e tal. Então, aí vem a proposta de renegociação da dívida. O que é essa renegociação da dívida? Lembrando, essas dívidas aqui não são dívidas que os atuais governadores fizeram, não. É coisa que vem lá de trás, lá de 94, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser dívida do Estado. O Estado tem que pagar essa dívida, né? Por quê? Porque se o Estado não pagar essa dívida, equivale à emissão de moeda, equivale à inflação novamente voltando aqui no Brasil. O Pacheco está querendo diz que tem a solução definitiva para esse negócio, a renegociação das dívidas estaduais com a União. Ou seja, essa dívida que está negociada com a União, ela seria renegociada em condições mais favoráveis, né? Então ninguém vai cortar a dívida, mas vai alongar o prazo de pagamento da dívida. Ao invés de pagar em sei lá quantas mil parcelas que pagam hoje, vai pagar em 2.000 parcelas. Ao invés de 1.000 parcelas, vai pagar em 2.000 parcelas e coisa e tal, né? E isso seria a forma de resolver problemas de estados quebrados. Particularmente no caso do Pacheco, Minas Gerais, que igual ao Rio de Janeiro é um estado que está quebrado por conta disso, né? Minas Gerais também tinha muitas dívidas desde lá de 94, mas piorou a situação quando teve o Pimentel como governador do estado, que fez mais um monte de dívida de novo, piorou a situação de Minas Gerais, então Minas Gerais está muito crítica agora. O Zema tenta cortar as coisas, tenta fazer todo o acordo lá para diminuir a dívida do estado, para cortar o máximo possível, mas isso é uma coisa muito complicada, lembra? Demitir funcionário público é um processo muito difícil de acontecer, né? E, por outro lado, se o governador não faz nenhuma obra, não faz nada, acaba tendo pouco cacife eleitoral. Então esse é o grande dilema da coisa. O que eles querem fazer aqui é isso, né?
O plano do Pacheco está aqui, ó. As dívidas serão renegociadas em até 30 anos com dois eixos principais, duas mudanças principais. O primeiro está relacionado ao indexador de correção da dívida. Atualmente é o IPCA, a inflação mais 4 pontos percentuais. Isso é os juros dessa dívida. Essa dívida, como qualquer dívida, tem juros, né? Desse adicional, até 1 ponto percentual, em vez de ser pago à União, poderá ser reinvestido no próprio Estado nas áreas de educação, ensino profissionalizante, infraestrutura ou segurança pública. Olha só, a gente está falando de muito dinheiro, tá? Como eu falei, essas dívidas são monstruosamente grandes. São dívidas que foram feitas lá atrás, pelos governadores lá atrás, e é muito dinheiro. Então, 1% dessa dívida já dá uma grana boa que os governadores poderiam reinvestir nos estados. É aquela velha história, não é o Lula que fala que, não é custo, é investimento e não sei o que lá. Não, é custo mesmo, tá? Mas aqui eles querem poder investir esse troço, então na verdade, é redução de 1% dos juros que eles pagam todo ano, né? E o segundo eixo da proposta do Pacheco é o abatimento do principal da dívida. Ou seja, e também mais uma parte daquele adicional de 4% nos juros, caso governadores entreguem ativos à União, que podem ser tanto os créditos judiciais inscritos na dívida ativa, quanto empresas estatais ou participações que seriam federalizadas. Então, qual que é a ideia do Pacheco? Os governos estaduais podem entregar para o governo federal ativos. É o caso da CEMIG lá em Minas Gerais, né? A CEMIG, a empresa de energia elétrica de Minas Gerais, tá uma dívida enorme. O Zema quer privatizar ela, mas não consegue privatizar por resistência política. Então entregaria a CEMIG para o governo federal em troca de abatimento nessa dívida, né? E aí isso poderia ser feito por qualquer estado, com qualquer empresa privada, com qualquer empresa estatal, e também dívida ativa e não sei o que lá. Esse é sem dúvida um trecho que deixa Lula e petistas salivando, né? Porque eles choram ainda privatizações feitas há 25 anos e estão doidos para colocar os apadrinhados dentro dessas estatais. Né? Estatal é lindo, o pessoal bota aquele monte de apadrinhado lá dentro. É isso que o PT quer, é isso que o Lula quer. O objetivo do Lula é esse. O plano do país pro Lula é isso, é ajudar os amigos. O Lula quer ajudar os amigos dele, ferrar o Brasil, né? Para punir o brasileiro por ter botado o Lula na cadeia e ajudar os amigos do Lula nisso daí, né? Que pode ter mais cargos, entregar para apadrinhados e aliados e coisa e tal. Enfim, então essa praticamente não teria contrapartidas, ou seja, seria uma coisa pela outra, né? E isso é uma coisa que ajudaria muito os estados teriam um alívio muito grande nessa dívida, principalmente os estados super endividados, como Minas Gerais e Rio de Janeiro. Agora, o problema disso é que o que acaba acontecendo, né? Acaba abrindo margem para o Estado se endividar mais ainda. É sempre assim, né? É o que eu falo para vocês, é a grande falha da democracia, como já apontou o Hans Hermann Hoppe, né? O incentivo do governador atual é fazer dívida. Por quê? Porque a dívida não vai ser ele que vai pagar, vai ser a próxima gestão que vai ter que se virar com isso. Qual o problema, né? Não tem nada a ver com isso, eu só fiz a dívida. Para o governador atual é bom, porque ele faz a obra e coisa e tal, né? Mostra, olha, eu fiz a obra, não sei o que lá, eu fiz a Copa do Mundo, fiz as Olimpíadas e não sei o que lá. E aí vai ficar pagando esse troço nas últimas gerações, nos próximos governadores. Então, esse é a grande falha da democracia, né? Há um incentivo muito grande para o governador atual, para o presidente atual, para o prefeito atual, para fazer o máximo de dívida possível e empurrar isso para os próximos presidentes, governadores e prefeitos, porque, né, eles que se fodam lá, já não sou mais eu. Então, esse é o grande problema, né? Está sendo tratado no governo Lula como uma pauta bomba, porque poderia diminuir a capacidade do governo federal de gastar dinheiro, né? No momento em que os estados não têm mais que pagar isso para a União tem que arcar com esse custo, né? Acaba ficando com menos dinheiro. Não sei se isso vai passar, mas de qualquer forma eu gostei dessa briga. Por que eu gostei dessa briga? Porque das duas uma, ou o Pacheco vai conseguir o que ele quer e o Lula vai se ferrar, ou o Lula vai brigar com o Pacheco e vai perder o aliado do Pacheco. Se bem que o Pacheco é tão banana que é capaz de perder isso pro Lula e ainda continuar amiguinho do Lula no final das contas, né? Pacheco é um banana. Mas enfim, que eles briguem por lá, tomara que briguem bastante mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até